direção do Senhor sobre a transmissão dessa palavra. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, meu Deus, de uma maneira especial. Tanto aqui no culto, meu Deus, da igreja, quanto lá, meu Deus, em casa, onde os nossos irmãos vão acompanhar essa transmissão. Que uma bênção, meu Deus, em nome de Jesus, venha chegar na vida de todos. É a tua palavra que diz, meu Pai, que tudo é possível para aquele que crer. E nós cremos, meu Deus, nessa noite num grande milagre. Que o Senhor venha estar curando, libertando, trazendo vitória em o nome do Senhor Jesus. Segure a sua Bíblia na sua mão em nome de Jesus. Diga: Senhor Deus, no nome de Jesus, fala ao meu coração, ó Pai. Unge os meus ouvidos para eles serem sensíveis a ouvir a sua voz, e que eu saia deste culto hoje alimentado com a tua palavra, no nome de Jesus, e amém. Amém? Meus irmãos, vamos ler o que está escrito aqui no Salmo de número 27, é uma mensagem que durante a semana nós estávamos estudando, e eu quero compartilhar com os irmãos agora nesse culto também. Diz aqui os Salmos de número 27, o primeiro versículo. Se você puder, acompanha comigo a leitura aí, o que está escrito aí no Salmo 27. Salmo 27, o versículo 1, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. Eu estava lendo esse versículo e essa semana hoje é domingo, foi quinta-feira, de quinta para sexta, eu dormi aqui na igreja, e o lugar que eu durmo é nessa salinha aqui, que aqui fica o escritório, e ali tem uma cama também. Aí eu dormi de quinta para sexta, e aí eu acordei de madrugada para orar. Eram umas 4 horas da manhã, acordei, perdi o sono e acordei. Aí eu comecei a olhar pela janela, estava a lua bonita, não é lua cheia, eu não sei o nome da lua que está agora, minguante, né? Eu crescente, eu não sei, mas estava lá uma lua, e eu fiquei assim, olhando para aquela lua, e aí falando com Jesus, orando lá: Jesus, eu te quero, preciso de ti, me renova, e falando com Deus. Aí eu estava observando uma coisa: a lua, ela não tem luz própria. A lua, ela reflete a luz do sol, ela não tem luz própria. O sol tem luz própria, ele produz luz. Nós não temos luz própria, nós não temos uma fonte de luz própria, não nasce de nós a luz, o entendimento. Quando a gente fala luz na Bíblia, é a capacidade de entender as coisas. Não nasce de nós a luz, mas vem de Deus. Nós refletimos a luz de Deus, a glória de Deus. Aí eu olhando assim, falei: que bacana, que bonita essa lua que está hoje. O céu estava limpo, aí assim dava para ver a lua direitinho. E eu lembrando de uma coisa: a lua não tem luz própria, ela reflete uma luz, que é a luz do sol. Nós não temos luz própria, mas nós refletimos a luz de Deus, a glória de Deus. O salmista, ele disse aqui, ó: o Senhor, está falando aqui de Deus, ele é a minha luz e ele é a minha salvação. Aí a gente pega essa primeira frase aí, irmão, o Senhor é, e aí a gente tenta entender a palavra Senhor, porque a palavra Senhor, no conceito da sociedade que a gente vive hoje, a palavra Senhor, ela perde-se um pouco do sabor. O que significa a palavra Senhor? Ela fica assim meia esquecida. Mas se você dissesse, nós estamos no ano 2023, se você dissesse há 200 anos atrás, reunisse um grupo de pessoas igual nós estamos reunidos aqui, e você dissesse assim: alguém sabe aqui definir o que significa a palavra Senhor? As pessoas rapidinho iam definir. O meu bisavô, minha mãe conta umas histórias antigas. O meu bisavô, ele foi fazendeiro aqui em Minas Gerais, e ele era fazendeiro no tempo que existia escravo. E a minha mãe conta um fato assim, era triste, mas assim, eu fiquei ouvindo a história ela contando, achei interessante ela contando. Hoje em dia tem um termo que as pessoas usam quando vão processar alguém, a pessoa foi prejudicada de alguma maneira, e diz assim: vou colocar fulano no pau, né? A gente fala isso, nem presta atenção no que está falando.
E se temos que colocar alguém no pau, vem lá do tempo da escravidão, que eles amarravam um escravo no tronco, é a madeira, é o pau, amarravam e chicoteavam aquele escravo ali, passava ali o castigo nele. E a minha mãe conta o fato, ela disse, olha, uma vez, ela falando que assim, a minha mãe contou a mim, então é uma coisa bem antiga, o nosso bisavô tinha uma fazenda e teve um dos escravos lá que fez uma coisa que desagradou lá o avô dela, os familiares lá e tudo, e aí eles não gostaram e colocaram a pessoa lá no tronco e bateram, até que o escravo morreu, e a mãe do escravo falou tal coisa, e aconteceu assim, foi aquela tragédia, e ela contando, e eu fiquei criança, fiquei imaginando aquela situação. Aí entenda o seguinte, irmão, o Senhor era dono de tudo, de toda a terra. Ele era dono dos escravos, e se os escravos viessem a ter filhos, os filhos dos escravos também eram propriedade, eles eram mercadoria. O Senhor, essa palavra Senhor, ele significa o dono absoluto. Eu fui procurar o sentido da palavra Senhor, lá está escrito assim, Senhor significa dono absoluto de todas as coisas. Então o salmista está dizendo aqui, o Senhor, quer dizer, o dono de todas as coisas, Ele é a minha luz, quer dizer, Ele é a minha fonte de entendimento, é dele que vem a minha capacidade, o meu raciocínio, é dele que eu me alimento. Aí eu pregando isso aqui essa semana, e minha esposa falou um fato, eu falei, eu vou usar isso aí na pregação, que eu vou fazer domingo. Você vai agregando coisas à mensagem, a mensagem fica bem recheada. Eu estava contando o seguinte, um dia desse, um pastor de uma igreja aí, fez uma postagem, rede social, a maioria de nós aqui tem. Ele pegou lá um versículo, uma coisa lá, e ele fez uma postagem e tinha um assunto. E fez uma postagem, falando sobre santificação e tal, e tinha uma postagem lá. Aí uma pessoa viu aquela postagem e comentou aí embaixo assim, eu não concordo com isso aí que o senhor está falando não. Porque eu pratico uma coisa que é contrário a isso aí que o senhor escreveu, e Deus tem me abençoado. Inclusive, eu faço até a obra de Deus numa determinada igreja. Aí quando você comenta assim, alguma coisa numa página, aí vem outro e comenta, né? E fica aquela confusão, aquele assunto. E ela contando para mim, falou assim, o pastor colocou um versículo da Bíblia, e a pessoa disse assim, eu não concordo com isso. Um dia desse eu vi uma pessoa falar aí, no meio das pessoas famosas aí, disse assim, olha, a Bíblia precisa ser reeditada, precisa ser atualizada, tem umas coisas aí que precisam ser retiradas da Bíblia, que nós não concordamos com tal coisa, nós não concordamos com isso. Irmão, um ladrão jamais vai concordar com o versículo da Bíblia que diz, não roubarás. O assassino jamais vai concordar com o versículo que diz, não matarás. O adúltero jamais vai concordar com o versículo que diz, não adulterará. Se ele tiver o poder, não, eu vou retirar isso aí da Bíblia. A gente pode tirar do livro, mas não da vontade de Deus. A vontade dele sempre vai permanecer. Então, irmãos, a nossa luz não tem que ser o filósofo, o pensamento do sábio, o pensamento daquele professor, daquela pessoa famosa, não, porque fulano de tal disse isso, o outro disse aquilo. Não, a nossa luz, ela tem que vir da onde? Da Bíblia. É dela que você tem que se alimentar. Aí ele diz aqui, ó, Salmo 27, verso 1. Lê comigo aí. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Esse outro pedacinho eu não peguei no culto da manhã não. Diz aqui assim: o Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. Tem pessoas que você diz assim, irmão, não tenho te visto na igreja. O que houve? Eu ando meia fraca, sem vontade de ir à igreja, não tenho vontade de orar, não tenho vontade disso, não tenho vontade daquilo. Aqui diz, o Senhor, Ele é a força da minha vida. E o Senhor muitas vezes dá ordens, muitas vezes. Você levanta de madrugada, perdi o sono, é perturbação? Às vezes não.
Às vezes é Deus te acordando. Vai orar. Você fica bravo. Puxa vida, que droga. Ah, meu Deus. Deus está te chamando para orar. Que quer te dar uma bênção. Ele quer que você cresça na oração, que você tenha uma comunhão maior. Ele é Senhor. Às vezes vem um desejo de você fazer algo, mas aí você lembra da Bíblia. A Bíblia diz tal coisa. Eu fui num culto um dia desse e a Bíblia diz tal coisa. Eu estou com vontade de fazer tal coisa, mas eu aprendi diferente. A palavra de Deus disse assim. Então é isso que nós temos que seguir. Vou dar um exemplo a você. Uma vez, a pessoa fez um comentário e eu achei interessante. Até chega a ser, dá para juntar aí com essa história que eu disse a você da postagem da internet. A pessoa ela fez uma pergunta ao pastor. Pastor, negócio é o seguinte, eu namoro, eu tenho uma namorada e de vez em quando essa namorada, a gente, você entende? Eu falei, já entendi, não precisa contar o resto não. A gente, 3 pontinhos. O que o senhor acha? Eu disse assim, eu não acho nada. Eu não tenho nenhum tipo de opinião. Não, eu não. Mas a Bíblia tem. Ouve aí. Está escrito aqui. Quer ouvir mesmo? Quero. Está escrito aqui. Olha só, capítulo 3, versículo 6. Lê aí. O que está escrito aí? Lê junto comigo. Está vendo? Eu não acho nada sobre o assunto que você me perguntou, mas a Bíblia diz. Aí, quando eu falei, né, o versículo, a pessoa falou assim para mim, mas eu não concordo. Eu disse assim, tudo bem, você tem o direito de você não concordar, mas que está escrito aqui na Bíblia, tá. E se a partir de hoje você fechar os seus olhos, sabendo do seu pecado e não se corrigir, isso já não é um problema meu, vai ser um problema seu, porque naquele dia você é forte, vão ser abertos os livros e está tudo registrado lá, e aí o Senhor vai cobrar, olha, você praticava tal coisa e os anos passaram, você continuou fazendo isso e aquilo outro, e estava tudo errado, e eu usei o pregador e você se aborreceu, aí eu usei o outro, você se aborreceu. Tem gente, antigamente quando o pastor falava algo, a pessoa abandonava o pecado e mudava de vida. Hoje em dia, quando você fala algo assim um pouquinho mais apertado, a pessoa muda de igreja, mas ela não muda de vida, ela continua a mesma. Não, eu não gosto daquele pastor não, porque aquele pastor é muito radical, porque o mundo agora é outro. Não, o mundo pode ser outro, mas a Bíblia ainda continua sendo a mesma. E o que era pecado há 2000 anos atrás, ainda é pecado hoje, ainda vai ser pecado daqui 5 milhões de anos, se o mundo existir ainda, se até lá Jesus não tiver voltado. E aí eu disse a pessoa, voltando aqui para o assunto, eu disse assim a pessoa, a Bíblia diz assim, amigo, se você vai seguir ou não, isso é um problema seu. Mas naquele dia, os livros vão ser abertos. E o Senhor vai cobrar você. Olha, você não praticava a minha vontade. Você não tem direito de entrar aqui do meu céu. O céu é meu. E entra nele que eu quiser. Você não pode entrar. Não, mas eu não sabia. Sabia sim. Está registrado aqui, ó. No dia... Hoje é dia, que dia é hoje? 13. No dia 13 de agosto de 2023... lá no culto, no dia 13 de agosto eu estava assistindo uma transmissão pelo Facebook, você até falou, aquele pastor lá, nada a ver, mas você ficou assistindo o pastor, nada a ver, rindo dele, mas você ouviu o que eu estava falando com você, eu usei a boca dele para falar com você, então você já sabia da verdade, então você não vai poder entrar aqui, o céu é meu, e aqui entra quem eu quiser. Agora tem aquela outra porta ali, cuidado que a maçaneta está meio quente, vai lá, e aí você vai entrar por aquela outra porta, que não quis ouvir a minha palavra. Aqui só pode entrar aquele que ouve a minha palavra. Então, irmãos, esse assunto é por demais de sério. Aí diz aqui, olha, lá no versículo de número 11, veja no versículo 11 o que diz. O salmista pediu a Deus, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita. Ele pediu a Deus para Deus ensinar um caminho. Qual? O dele. Você tem que pedir isso a Deus. Deus me ensina o teu caminho, não o meu, porque o meu às vezes é errado, o meu caminho muitas vezes é torto, mas me ensina o teu caminho, porque se o Senhor ensinar o teu caminho, eu vou ser abençoado.
Você está no Salmos 27, você vai lá para o Salmo 119, abre lá, por favor. Salmo 119. Versículo de número, deixa eu pegar aqui. Salmo 119 é o verso 105. O que está escrito aí, meus irmãos? Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aqui, se você apagar essas luzes aqui, você não enxerga nada aqui dentro. Não dá para andar aqui dentro, não. Mas tem uma lanterninha, aquela campanha que fez aí nas igrejas, está fazendo, acenda uma luz. A lanterninha pequenininha assim, ó, tamanho do isqueiro pequeno. Você acende ela, clareia tudo aqui. Você tem um telefone celular, ele tem uma lanterna, a luz é pequenininha, aquela lâmpadazinha de nada, mas no meio da escuridão, se você acender, você consegue enxergar o caminho. Ele diz aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Pastor, estou precisando de uma direção na vida financeira, o que eu faço? Vai para a Bíblia. Eu estou com um problema sério de saúde, eu estou desenganado do médico, o que eu faço? Vai para a Bíblia, que vai falar com você. Eu já contei 1 milhão de vezes. Há um tempo atrás, até hoje alguém me contou. A irmã disse assim: pastor, a irmã fulana de tal não veio ao culto porque ela está com dengue. Eu falei: oh meu Deus, e já tem uns dias, e hoje ela não está legal, e aí tal coisa ela não vai poder fazer, e também não pôde vir aqui no culto hoje. E aí ela só pediu avisar o senhor vai notar a falta dela, ela não está lá presente aqui. Falou: oh, meu, misericórdia, vamos ter oração por ela. Por que o senhor fala isso? Eu já tive dengue e eu quase morri com a dengue. A minha foi bem grave. Eu luto ainda com coisas até o dia de ontem. Ouvido, coração deu arritmia, bagunça danada, bagunçou o corpo todo. Então fui me tratar, fui buscar ajuda, orei, me baseei, peguei um versículo da Bíblia. Tinha dias que eu achava que eu não ia aguentar, o coração disparava, a arritmia, o negócio é fora do ritmo. É igual a música tem um ritmo, tem ou não tem? A arritmia é uma coisa fora do ritmo. Eu digo que eu sentia: meu Deus, o que está acontecendo? E as forças iam sumindo, e aquela sensação esquisita, e vai lá, e pressão sobe, está alta demais, batimento altíssimo, e faz exame, vai aqui, vai ali. Eu sei o que é isso aí. O negócio lá foi bem sério, que foi assim, uma coisa que começou a desandar uma porção de outras coisas, uma bagunça danada. Então a gente sabe o que é o problema. Mas voltando aqui, irmão: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu me firmei no versículo. Senhor, a tua palavra diz no Salmo 91:16. O Senhor vai me dar abundância de dias e mostrar salvação. Eu vou sair dessa. O Senhor vai me dar vitória. Fiquei mais de um mês sem poder pregar. Não conseguia nem levantar da cama. A hora que eu levantava, eu caía. Vinha tontura, aquela coisa terrível, e não dava. E minha esposa me ajudando. Mas Deus deu a vitória. Eu não sei o que você está precisando. Eu me firmei num versículo e Deus me levantou. Pastor, eu estou na depressão, eu estou falido, eu estou pensando em me suicidar. Vou me suicidar, vou acabar com tudo. Os problemas vão acabar? Não vai, eles vão continuar. Só que agora no outro grau, na eternidade. Porque a pessoa foge do problema: não, eu vou fazer uma loucura, eu vou pular na frente do caminhão, eu vou cortar o pulso. Bobagem. A vida é tão legal. Os problemas eles vêm e eles vão. Ah, mas é uma tragédia. Ou foi o marido que traiu, foi a esposa que traiu, é o emprego que eu perdi. O emprego se arruma outro. A pessoa traiu você, se você não quiser perdoar, você se separa da pessoa e a vida continua. Ah, mas eu estou com uma doença seríssima. Trate ela, lute contra ela, peça oração a alguém, vá a uma igreja, vá ao médico. Amém, Jesus? Lute, você vai lá e luta. Ah, mas as coisas estão difíceis. Nunca foram fáceis. Não houve um dia que nada foi fácil. Até para você nascer, você sofreu. Você não vai lembrar, é claro, mas você sofreu. Você passou 9 meses exprimido dentro de uma casinha pequenininha, e aí depois você saiu de lá. Foi difícil. Você teve que aprender a falar, teve que aprender a andar, teve que aprender a pedir as coisas. Nunca foi fácil. Você chegar ao tamanho que você está hoje, nunca foi fácil. Você já nasceu vencendo. Diga amém, Jesus. Tinha pelo menos uns 200 milhões de pessoas que poderiam ter vindo no seu lugar e não vieram. O único que ganhou o vestibular foi você.
o único que passou, venceu todas as barreiras, viu uma porção de gente morrer pelo meio do caminho, desistir, mas você diz, não, eu vou chegar lá. E você viu o óvulo, é claro que você não vai lembrar disso, nem eu, nem você, ninguém vai lembrar. Mas você foi lá, alcançou o óvulo, fecundou ele, começou a célula a se multiplicar lá e nasceu. Você já nasceu vencedor. Foi fácil? Não foi fácil, mas você chegou lá. Os problemas eles vêm e os problemas eles vão. O que você tem que entender? Eu vou pedir a Deus para Ele ensinar o caminho para mim. Ele vai me ensinar. Ele diz aqui, ó, o verso 105 diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, irmão, a luz para o seu caminho é a palavra de Deus. Eu vou me firmar nela. Ela vai ser o meu caminho. Ele vai ensinar o caminho para mim e eu vou andar nesse caminho. Ele vai ser a minha força. Ele vai ser a minha luz. Ele vai ser a minha salvação. Eu vou ficar livre de todo mal. Amém? Guarda essa palavra. Pega ela. Nós pegamos agora para o culto da noite a parte B aqui dos versículos. Nós vimos de manhã outras coisas. Mas guarda essa palavra aqui em nome de Jesus. Aqui ele fala mais uma porção de coisas. Na outra reunião a gente vai pegar o Salmo 19. Se não é o maior, é um dos maiores salmos da Bíblia. Se não me engano, acho que é o maior salmo que tem na Bíblia. E aí tem muita lição para nós. Mas por hoje é suficiente, que com isso aqui nós vamos crescer. Amém, Jesus? Vamos ficar de pé que eu quero orar com os irmãos agora. E daqui a pouquinho nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Querido Pai, nós ouvimos a Tua palavra. E eu creio que enquanto eu ministrava, o Teu Espírito Santo falava aos corações. Há pessoas que ouviram essa mensagem através de uma página da internet, através de um áudio que ela recebeu. E enquanto essa pessoa ouvia essa mensagem, o Teu Espírito falava com ela. Oh Deus, levanta essa pessoa, que ela está aflita. Os Salmos de número 119, verso 107 diz: estou aflitíssimo, vivifica, meu Senhor, segundo a Tua palavra. E é o que eu te peço agora, vivifica essa pessoa, levanta ela está falida, Jesus, ela está pensando no suicídio, na morte. Oh, minha irmãzinha, se levanta, Jesus te ama. Oh, Ele colocou você de frente agora com essa transmissão, para você se levantar. Ele tem uma obra muito linda na sua vida. Ele tem um plano fantástico na sua vida. E Satanás quer atrapalhar esse plano. Mas é agora que Jesus está libertando você. O fogo de Deus está tocando na sua vida agora e arrancando esse mal. Oh, em nome de Jesus, receba a bênção. Em nome de Jesus, receba a sua cura nessa hora. Receba a sua libertação. A mão de Deus está tocando em você. Oh, meu irmão, o Senhor está te libertando nessa hora. Ele está tocando na tua vida e arrancando todo o mal. O Espírito de Deus vem. Unção de Deus vem, toca em cada vida, em cada pessoa. Eu anulo toda ação do mal. Eu digo, bata em retirada, demônio. Demônio do suicídio, da morte, da destruição. Eu te exijo, pega o que é seu e saia. Sai dessa vida. Sai da vida dessa mulher. Sai da vida desse homem. Sai dessa família. Sai do casamento. Da vida sentimental, espiritual. Vai embora. Sai em nome de Jesus. Eu estou te amarrando, eu estou te exigindo, em o nome de Jesus, bata em retirada agora. Oh Jesus, liberta, cura, restaura. Que essa obra de bruxaria seja quebrada agora, que essa obra de feitiçaria seja quebrada e a mão do Senhor opere agora maravilhas. Pai, eu ministro a bênção, eu determino em o nome do Senhor Jesus a vitória. E eu agradeço ao Senhor. Oh, levante as suas mãos. Agradeça ao Senhor. A bênção dele está sobre a sua vida. Aos irmãos de casa, que Deus abençoe a vocês. Nós vamos aqui participar da ceia, mas o principal aqui já foi transmitido, que é a palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela grande vitória. Nós agradecemos a Ti pela grande bênção. A mão do Senhor está operando.